Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com a Carol pra falar de Game of Thrones. Hoje a gente vai o quê? Reescrever o final de Game of Thrones. Somos capazes? Será? Vamos ver, porque, sinceramente, esse final de Game of Thrones deixou muita gente pé da vida, entendeu? Muita gente que não gostou do final, e eu mesma também não gostei, então eu peguei umas ideias aqui, e a Miriam vai dar uma avaliada se ela gosta ou não das minhas ideias pra melhorar esse final. Vocês aí nos comentários também podem deixar suas ideias, avaliar as nossas, né? E esse vídeo tem o apoio do Submarino, inclusive, obrigada Submarino que tá com a gente em todos os vídeos aprofundados dessa temporada inteira. E Submarino é o primeiro e-commerce de livros no Brasil, especializado em cultura pop, tem um monte de coisas legais lá, inclusive uma página especial de Game of Thrones. Gente, tem uma página que tem uns produtos que a gente selecionou, tem Funko, tem camiseta, um monte de coisa de GOT, além da parte de texto, né, que eles têm vários resumos, textões sobre os personagens, então tá muito legal, a gente vai deixar aqui na descrição. E tem também um outro link aqui na descrição, que se você usar esse código que tá aqui na tela, você vai ganhar um desconto nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Pra você que sempre quis ler os livros, essa é a oportunidade, então olha aqui embaixo. E hoje vocês têm a participação do Jonas, que gosta de olhar pra câmera e ficar aí na frente. Mas hoje a gente vai fazer um negócio diferente, porque a gente não gostou tanto assim do final. Eu acho que até aquela coisa de o final em si não é problemático, mas como a gente chegou lá que não foi tão legal. Sim, então muitos dos problemas que a gente viu no episódio final vieram de outros episódios dessa temporada e até de temporadas anteriores. Então é lógico que não dá pra consertar tudo de uma vez, né? Não dá, nem a gente quer se achar as escritoras maravilhosas que vão consertar tudo. Mas a gente quer propor possibilidades que sejam diferentes para esse último episódio, considerando só as possibilidades dele, né? O que tinha pra gente trabalhar nele. Não sei se vocês devem ter visto aí a tal da petição para refazerem a última temporada de Game of Thrones. E foi uma petição que, assim, gente, não faz muito sentido, é óbvio que eles não vão fazer. Mas a gente vai fingir que a gente ganhou uma petição para refazer só o último episódio. Só o último episódio. Entendeu? Eles não tinham muito orçamento, então a gente vai reescrever só o último episódio. Então tudo tem que estar como estava. Então a Daenerys tem que ter queimado o Porto Real, daquele mesmo jeito que aconteceu no 5º episódio. A Arya tem que ter ido embora no cavalo. Tudo que aconteceu tem que ter acontecido só a partir do último que a gente pode mexer. Então vamos lá, eu criei umas coisas aqui, Miriam, você vai aprovando, ver se você gosta ou não, tá? Eu sou um day e você é o outro day, entendeu? Tá bom. Parte do Tyrion. Tem aquela parte que ele foi lá ver os irmãos dele, tudo morto, ficar chorando, tentar ganhar um Emmy aí pro Peter Dinklage, né? Essa parte, eu não sei se precisa. Você acha que faz falta se a gente tirar? Eu acho que não precisava tirar, porque eu achei que foi emocionante. Eu acho que ele chorando lá e tudo, mas talvez fosse mais emocionante se não tivesse o que teve antes logo, que era ele sabendo exatamente onde procurar o corpo dos irmãos. Porque o Jaime e a Cersei podiam ter morrido em qualquer momento do trajeto até ali, sabe? Eles podiam ter morrido nas ruas da cidade. Ele sabia exatamente o lugar que ele ia lá cavar pra achar. Então, ele tinha combinado com o Jaime de ir até lá pra tentar escapar. Então eu acho que ele foi lá no objetivo de ver se eles tinham conseguido escapar. Só que como que ele ia achar o corpo deles? Tinha pilhas e pilhas de tijolinho lá, mas ele achou exatamente a pilha certa, que tinha a mãozinha do Jaime casualmente saindo ali. Eu acho que poderia manter essa coisa dramática. Não, mas eu vou tentar deixar dramático de outra forma, já que você quer o drama. Eu vou pegar e colocar o corpo, alguém já achou o corpo deles, e aí o Tyrion vai ver o corpo, mas já tá ali na cidade, entendeu? Já tá, tipo, exposto em algum lugar. Porque eu acho que é importante a gente saber que a outra rainha morreu. Sim. Então, era importante eles terem achado o corpo. Agora, não o próprio Tyrion ir lá. Talvez o próprio exército da Daenerys já tenha conduzido uma busca pra achar o corpo da Cersei. E eles estão comemorando, os Dothraki estão, a rainha tá morta. E aí só o Tyrion chorando, chat, assim. Ou até ele, eu quero ver onde estão os corpos, caso ainda não tivessem tirado. Só contaram pra ele. Aí ele vai lá e tem a cena parecida, ele chorando lá com eles. Pode ser. Só que ele não cavou tudo, né? Sim, pode ser que algum soldado achou e chamou ele até lá pra ver, sei lá, alguma coisa assim. Ia ser menos, olha, casualmente achei uma mão aqui, essas coisas. Dany rainha. Já que falaram que a Daenerys ia ficar louca, então tá, no episódio passado eu não posso mudar, a petição não deu esse direito. Mas a Daenerys tinha ficado louca, né, do jeito lá que eles fizeram. Então ela deu a pausa e ela queimou tudo e não sei o quê. E aí nesse episódio ela não continuou louca, eu achei. Eu esperava que ela ficasse assim, sabe? Então eu queria que ela tivesse ainda nesse sentido, se eu pudesse mudar. Tem um discurso nesse episódio de que, era pra matar todo mundo que fosse
fosse apoiar a Cersei. Só que o povo não necessariamente tinha escolha de apoiar a Cersei ou não, Tava né? lá. Eles estavam lá, eles iam fazer o quê, né? Matar ela, assim, do nada? Eles podiam se rebelar, mas ninguém deu condições. Quando a Daenerys foi invadir Meereen, ela tinha dado condições pro povo se rebelar, né? Eles muquearam umas armas, ela fez um discurso lá na frente. Tipo, se rebelem contra os seus mestres, não sei o quê. Então, assim, em Porto Real, eles poderiam ter feito algo parecido. Ninguém fez nada. Aí quer culpar o povo de não ter se rebelado? Mas eu acho que se fosse pra ficar louca, então que ficasse full pistola. E uma das coisas que ela não fez nesse episódio, que ela teria que ter feito se ela tivesse ficado louca mesmo, é queimar o Tyrion, cara. O Tyrion te traiu, aí ele chega lá e fala, e aí, fia? Ó, pega e joga o broche na cara dela. É o quê, meu filho? Nossa, tinham matado ele na hora. Eu tinha torrado ele muito antes já. Como assim? Ela tinha que ter matado o Tyrion, na minha opinião. Se ela matasse o Tyrion logo de cara, isso poderia já dar uma assustada no Jon Snow, de tipo, nossa, o seu maior aliado, Chocado. você foi lá e queimou ele, ou algo assim. E tem a questão do discurso que o Tyrion fez, que é um discurso que foi importante pra fazer o Jon Snow tomar a decisão, né, de ir atrás da Daenerys pra confrontá-la. Será que não dava pra outro personagem ter feito esse discurso? A própria Arya, né, falou pra ele umas coisas já assim, mas ela não tá, né, não tá legal. Ela podia ter falado toda aquela parte do Tyrion. Pronto. Eu acho que foi legal o Tyrion ter falado em si, porque tem muito mais peso do que a Arya falar, por exemplo, já que ele conhece a Daenerys mais a fundo. Então já mudei o roteiro. O Tyrion falou antes. Falou antes de morrer. Pode ser. Ele tava ali na ruinha junto com o Jon, aí ele fala essas coisas e aí ele vai e morre. Pronto. Ou então antes dele jogar o broche, ele podia ter feito esse discurso. Quando você matou os escravistas, eu não liguei, mas agora você está matando gente inocente. Isso, nossa! Na frente do Jon Snow. Isso ia ser arrepiante. E aí chega a Daenerys e torra ele na frente do Jon e ele... Mas ele tava falando coisa certa. E aí o Jon fica choquito, entendeu? E aí pronto. Aí tá, Daenerys chegou na sala do trono. Primeira coisa, senta, minha filha. Senta no troninho, entendeu? Tá a vida inteira. Chega lá na hora do trono... põe a mão, e aí chega o macho pra estragar, chega o Jon no meio. Gente, putz grila, a Daenerys tinha que ter sentado no trono. Primeira coisa que eu ia mudar nesse roteiro. Cara, ia ser uma imagem muito poderosa, né? Ele chegar na sala do trono e ela sentada lá pra receber ele, sabe? Já lá do Como alto, rainha. assim. E aí ele ia começar a falar. Aí talvez ela até pudesse levantar e descer pra falar com ele. Mas, sabe, ia ter essa sensação de eu já me distanciei, eu já sou uma tirana, entendeu? Eu já tô aqui em cima. Total, eu concordo. Uma outra coisa que eu mudaria é que eu achei a conversa que eles tiveram um pouco Disney. Que é o que todo mundo tá falando. Mas vocês queriam um final Disney? Não, pelo contrário. Eu queria fogo e sangue. Então eu acho que não combinou muito a Daenerys ficar lá assim... Ai, vamos governar junto, mozão, não sei o quê. Porque ele tinha acabado de falar pra ela... Você queimou todo mundo, hein? Não foi legal. Ela, mas precisava. Eu acho que eu mudaria um pouco esse diálogo e eu não colocaria ela tão fofinha, sabe? Eu colocaria ela mais louca, que nem eles quiseram construir. Eu entendi que ela quer, na verdade, ser uma pessoa autoritária. Eu não entendi ela como louca, assim, nesse caso. O roteiro no episódio anterior, né, que tinha colocado ela pausando e pensando para queimar a população inteira, Sim. Eles quiseram fazer que ela tava louca, eu acho. Então, pior é que eu acho que não. Eu acho que agora eles querem mesmo que, assim, foi uma atitude consciente dela de vou tacar fogo em todo mundo pra fazer botar medo, pra eu ser a pessoa reconhecida como a mega suprema governante. Não faz muito sentido, mas é o que a gente tem pra trabalhar nesse episódio, né? Sim. Mas eu acho que a conversa eu achei um pouco... Ai, mozão, sabe? Uma coisa meio assim. Não sei, eu acho que essa cena tinha que acontecer, como eu disse, né? Na live passada, na semana passada, eu falei. O Jon tinha que matar a Daenerys. Eu achei a cena em si um pouco anticlimática, sabe? E outra coisa que eu talvez mudasse é que o Verme Cinzento tinha que estar lá com ela. Ela não tem que ficar andando sozinha. A gente acabou de conquistar uma cidade, a gente não sabe se tem um cara que tá meio morto lá no chão e vai vir te matar. Sei verdade. Lá. Eu não daria sozinha. Você não sabe se todo mundo morreu, né? Então eu acho que o Verme Cinzento tinha que estar lá e aí o Jon podia lutar com ele ou antes de matar a Daenerys ou depois. Tipo, ele vai tentar matar a Daenerys e o Verme entra e aí eles lutam. Uma luta, sabe, épica, assim, um duelo. E a Daenerys lá, né, com aquela emoção, porque ela gosta dos dois. E aí o Jon mata o Verme Cinzento e aí vai e mata ela. E rolou um antagonismo do Jon com o Verme Cinzento nesse episódio, mesmo antes do Jon matar a Daenerys. Então eu acho que seria muito perfeito eles se confrontarem nesse momento, com certeza. Até porque a gente tem que pensar no que faz sentido nesse momento, que nem você falou, ela não ia chegar lá sozinha. E ainda mais, o Jon Snow teve que deixar a arma dele pra ir falar com o Tyrion. Aí ele fica confabulando meia hora com um cara que foi preso político por traição, sai de lá bravo, com a arma dele e vai encontrar a rainha com a arma dele. Então, assim, teria que ter alguém lá na porta, pelo menos, pra dizer, o que você quer fazer aqui com essas armas? Então eu colocaria ele pra lutar ou
antes e tentar matar ela depois, ou o contrário, ele mata ela e o Verme Cinzento chega, e aí ele tem que lutar com o Verme Cinzento também, sabe? E outra coisa que aconteceu nessa cena foi o Drogon, que foi, gente, muito legal, bonitinho, o Drogon vendo que a Daenerys tá morta e dando, assim, uma focinhada. Nossa, essa parte foi muito mais dramática do que até a própria morte, que foi a facada, né? Que, inclusive, eu tinha falado pra essa morte ser a da Cersei e do Jaime, lembra? Ah, sim. A facadinha misteriosa. É verdade. Aí você fica, não sei o que. Mas tudo bem, não posso mudar o episódio passado. Eu deixaria até a facadinha nesse, beleza? Só que o Drogon não queimar o Jon... Gente, não faz o menor sentido. Cara, eu penso numa alternativa pra isso. Sei que você é roteirista nesse momento, mas dar posso sua dar opinião. alternativa? Por exemplo, vamos supor, não teve a opção do Verme Cinzento lá e tudo, mas o Drogon, ele sobe logo depois que o Jon mata a Daenerys, né? Ele sobe do nada. Ele provavelmente sentiu que tinha alguma coisa. Então, Ele tava dormindo lá fora na neve, lembra? sim. E, aliás, foi mó legal ele camuflado ali. Mas vamos supor que ele tenha sentido que tava rolando alguma coisa com a Daenerys, por isso que ele subiu aquela hora. Então, ele talvez conseguisse sentir antes também. E aí, enquanto o Jon e a Daenerys estão lá debatendo, a discussão fica mais acalorada e talvez o Drogon sinta que tem alguma intenção do Jon, alguma coisa assim, ele suba e a Daenerys começa a discutir mesmo com ele. Efetivamente, eles começam a discordar sobre a forma que a Daenerys vai governar. E o Jon, mas você tá matando inocentes e não sei o que lá. E a Daenerys começa a ficar mais hostil. Com isso, o Drogon também fica mais hostil e começa a arreganhar os dentes assim pro Jon. Bafinho. E aí, nisso, quando ele vai atacar o Jon, talvez, o Jon fica meio assim e vai e tá discutindo com a Daenerys e mata ela. Nisso, o Drogon fica bravíssimo e tenta matar o Jon também. E com isso, ele destrói o Trono de Ferro, ele derrete tudo. Sim, em vez de queimar o trono, aí olha pro Jon e o fogo bate do lado, que nem você tinha falado. Conta pras pessoas. A gente fez um evento no sábado passado falando sobre possíveis finais de Game of Thrones e alguém falou, mas se jogarem fogo no Jon, ele vai queimar ou não? E eu falei, cara, do jeito que o Jon Snow tá imortal, vão jogar o fogo, ele vai quicar na parede e vai desviar. A Miriam literalmente falou isso, e foi mais ou menos isso que aconteceu, né? O fogo bateu assim e foi pro lado, não pega no E Jon. o Jon só ele assim. lá, que coisa, não? Teria acertado o fogo nele, e aí, ou ele morre queimado, que aí são duas opções. Ou ele morre queimado, ou eles fazem um retcon e o Jon consegue não ser queimado. E aí ele vai ser Jon, o não queimado, o filho do não sei o que lá. Então o fogo tacaria nele, mas ele ia sair peladão e de boas. Porque tem a galera falando, não, porque ele é Targaryen, por isso que o dragão não tacou fogo nele. Gente, muitos dragões tacaram fogo em Targaryens na história de Westeros. Isso tem no cânone da série, inclusive, não é só dos livros, então... Não. Eu acho que ele tinha que ter tacado fogo no Jon, sim. E talvez o Jon sobreviver ao fogo, apesar de ter na primeira temporada ele se queimado, tudo bem. Às vezes as regras mudam, Game of Thrones faz isso mesmo. Que agora que ele sabe que ele é Targaryen, ele adquiriu o poder, entendeu? Então temos aí duas opções. Ou o Jon sobrevive mesmo, queimado, e aí ele sai lá peladão, ia ser mó legal. Ou ele realmente morre queimado, acabou a história do Jon. Até porque eu preferia morrer queimado do que ter que voltar pra Patrulha da Noite, de novo, onde tudo começou, ser expulso e exilado. Que aí eu já vou chegar nessa parte também, mas sinceramente... Mas eu acho que seria um final trágico bem adequado nesse momento, assim. Pô, ele matou a amada dele e aí ele não tem como sobreviver em seguida, sabe? Porque realmente é uma coisa tão importante você matar sua amada que realmente, morreu. E aí o símbolo disso tudo, o trono, derrete junto. E aí tem outras opções também, que tinha muita gente falado de outras pessoas matarem a Daenerys, né? Eu não gosto tanto dessas outras opções, eu acho que tinha que ter sido o Jon pra ser realmente a coisa bem dramática. Mas poderia ter sido a Arya. A Arya também já matou o Rei da Noite mesmo, porque que é pra ela matar a Daenerys, entendeu? É só mais um na listinha dela. Então poderia ser uma outra versão que, sei lá, ele tá brigando com a Daenerys, não sei o quê, e aí chega a Arya. Que nem ela chegou pro Rei da Noite e chega e dá uma facada nela. E ela aí chega em cima do Drogon e dá uma facada. Nossa, mas sabe o que ia ser legal? Se a Arya matasse a Daenerys contra a vontade do Jon. E o Jon fica tipo, não, o que você fez no corpo dela, assim? Pô, ia ser muito mais dramático. E aí a Arya, tinha que ser feito, você não entendeu até agora que ela matou todo mundo, não sei o quê. Ia ser legal. Ao mesmo tempo, talvez não tivesse aquela coisa do Jon perceber que ele tava apostando no cavalo errado, vamos dizer assim, né? Eu acho que tinha que ter sido o Jon mesmo, mas aí uma outra opção aí pra vocês votarem depois nos comentários. Outra coisa que eu acho que não é assim algo que eu mudaria, mas é algo que se pudesse, já tá aqui mesmo, já tem a petição. Eu acho que o Drogon não devia ter levado o corpo da Daenerys, porque eu acho que isso causa um problema de saber que ela morreu. Assim como a Cersei, sabe? A gente precisa saber que a rainha morreu. Então assim, quem que contou? O Jon foi lá, gente, pessoal, matei a Daenerys ali, Desculpa, mas o Drogon levou. Tipo, como foi essa conversa? Tanto que eles até cortaram, né? Porque
Ia ser muito estranho. Então se eu fosse a roteirista, eu tinha deixado o corpo da Daenerys lá pra todo mundo, talvez uma cerimônia, sabe? Alguma coisa pra todo mundo saber que ela morreu. E o Verme Cinzento mesmo não ter matado o Jon logo de cara é muito estranho, já que ele tava executando soldados Lannister, nada a ver na rua. Quem matou a rainha, ele vai deixar preso até averiguarem certinho o que fazer com ele. É bem estranho. Não. O que eu acho que poderia mudar nesse episódio é o tom, na verdade. Porque até a morte da Daenerys, apesar de ter alguns problemas que a gente já falou aqui, esse episódio tem um tom que é muito grave, que é aquela coisa de você ver e ficar triste com o que tá acontecendo, que eu achei uma aposta muito boa, sabe? Eles conseguiram manter esse clima, realmente foi legal. Só que aí, depois que a Daenerys morre, parece que vira uma série de comédia. Sim, você fala, parece uma sketch de comédia, né? Parece o Saturday Night Live, sabe? Que tá tudo meio estranho, tem umas piadas fora de lugar, o que tá acontecendo? Então tá, a partir daqui, o trem começa a descarrilhar mais ainda, então tem várias opções que a gente poderia seguir. Bom, na minha versão, o Tyrion tinha morrido. Então o Tyrion não ia chegar lá todo barbudo, prisioneiro, depois de semanas. Na minha versão, seria o próprio Jon. Então, digamos que o Verme Cinzento não matou o Jon, ou ele não morreu queimado, né? Vamos lá. Eu traria o Jon, o Verme traria o Jon até lá, e alguém iria lembrar que ele é Targaryen. Pessoal, para que o Varys mandou 439 cartinhas? Para que o Bran falou? Para que o Sam falou? Se na hora de ter um conselho para decidir o rei, ninguém lembra que o filho da mãe é Targaryen. Como assim? Isso não é nem mencionado durante o conselho. Não. E é claro, o Jon Snow, ele é um prisioneiro, então provavelmente alguém iria falar, não, ele é prisioneiro, ele não pode ser rei. Mas essa questão tem que ser abordada. Até porque o Tyrion tava lá como um prisioneiro e ele tava falando lá normal. Então, eu amo que o Verme Cinzento falou, não, cala a boca, você é um prisioneiro. Daí corta para o Tyrion falando 10 minutos e decidindo quem é o rei. Eu gostei que apareceram vários lords ali, meio uns figurantes diferentes. Apareceu o tal príncipe de Dorne com a mesma roupa do Doran Martell. Ele morreu aí, reaproveitaram a roupinha dele lá. Isso foi legal, eu acho que tinha que aparecer gente. Eu acho que tinha que aparecer mais gente. É isso, aí essa é a sua parte do roteiro. Então, eu reclamei disso no nosso vídeo sobre o Trono de Ferro, porque o que acontece? Normalmente, quando tem essas questões de quem vai suceder e tal, a galera chama grandes conselhos, né? Não é sempre que rola, mas teve algumas vezes na história de Westeros. E é grande mesmo. Cara, dessa vez tinha 10 gato pingado lá, mas você não vai me dizer que a Daenerys dizimou Westeros toda. Ela dizimou Porto Real, algumas galeras na região da Campina e tudo mais, e meio que só. Cara, eles inventaram um príncipe pra Dorne, mas não são capazes de inventar outros lords, sabe? De outros lugares. Era só botar 100 figurantes lá, 200 figurantes lá, cabe ali no Só que aí todo mundo ia ter que votar, aí virar uma confusão. Não, mas podia ser que nem, por exemplo, tem na cena do Kingsmoot, que eles elegem o Euron. Todo mundo sai falando. Que, inclusive, o Kingsmoot, ele não é tão legal assim na série, mas pelo menos ia ser mais legal, sabe? Uma coisa de rolar uns discursos, a galera falar, em vez de um por vez, falar ai, 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 falava todo mundo, ai sim, queremos o Bran, ou não, falava, queremos outra pessoa. Então tá, agora a gente tem que votar aqui entre a gente quem a gente daria esse trono, já que eles fizeram essa votação, isso eu acho legal. Eu acho que isso é uma coisa que eu até deixaria, todo mundo dando uma opinião e daí dar uma votação. Eu talvez tiraria a parte do Sam falando, e se todo mundo votar, ia ser uma democracia, ia ser mó legal, pra depois todo mundo ficar rindo. E é não isso. Combinou muito. O que tem a ver com esse episódio que é super sério e tal, aí depois os caras, vou botar meu cachorro pra votar, kkkk. Eu entendo que eles consideram as pessoas assim, realmente, mas então se eles iam negar, não sei pra que falar isso também. Eu gosto da ideia do Sam sugerir uma democracia. No fim das contas, o que eles acabaram fazendo é parecido com uma ideia bem antiga de democracia, que os cidadãos são só pessoas muito ultra específicas, né? E aí, nesse caso, seria só quem é lorde de terras lá de Westeros que poderia votar, aparentemente, né? Que eles escolhem os reis aí agora, quando o Bran morrer, vão escolher o sucessor desse mesmo jeito. Bom, vamos lá. Então, opções que a gente tem. Se no meu roteiro o Jon não tivesse morrido, por algum motivo, porque aí, na verdade, ele ia ter morrido, alguém tinha que lembrar que ele era Targaryen. Acho que até se ele tivesse morrido, talvez podiam falar, putz, o cara era Targaryen, ó, morreu, matamos ele. Que desperdício de Targaryen, né? Se ele tivesse vivo, cara, querendo ou não, faz sentido o que ele sente no trono, porque ele é o herdeiro legítimo, ele é o cara, todo mundo ficou falando disso há temporadas inteiras, inclusive o Bran, querido, pegou e falou assim, você é o herdeiro legítimo ao trono, pra depois ir lá e roubar o trono dele, como assim?
E já que a gente tá falando em herdeiros legítimos, quem foi legitimado ultimamente foi o Gendry, que foi legitimado como Gendry Baratheon por ser filho do rei anterior, né? O Robert Baratheon. Anterior não, o rei quando começou a série, né? E assim, se vai continuar na dinastia Baratheon, seria muito lógico o Gendry entrar como rei. Mas assim, o Gendry mesmo não deve se considerar qualificado pro trabalho. Não sabe nem pegar num garfo, de acordo ele fala, com ele. ai, nossa, eu mal sei pegar num garfo, você Lorde de Ponta Tempestade, imagina ser rei, né? Então talvez ele mesmo negasse essa honra caso sugerissem. Mas eu entendo que o pessoal quer uma quebra de sistema, talvez. Eles não queriam que fosse necessariamente o sucessor por direito e tudo mais. Então talvez o Jon e o Gendry estivessem fora do balaio. Sim, mas eu acho que eles poderiam ser citados. Sim. Os dois, sabe? Tipo, o Jon, pô, ele era Discutir a Targaryen. possibilidade. Isso. Aí alguém ia falar, ele é Targaryen. Mas ele não é muito bom líder, né, pessoal? Aí, o Gendry. Aí o Gendry fala, não, tô de boa, não quero. Só pra dar aquela citadinha. Uma pessoa que eu acho que ia amar sentar no trono e nem foi considerada é a Sansa. Ela ia amar, ela amou ser rainha do norte. Imagina, a Sansa no trono ia ser perfeito. O Bran, eu acho que é o que fazia menos sentido. Ele falou várias vezes que, não, eu não tenho desejos. Eu não quero essas coisas. Eu só vivo de história, né? Eu só vivo do passado, nada a ver. E aí o próprio Tyrion, pra quem ele falou isso, sugere ele. Isso definitivamente estaria cortado do meu roteiro. Então, como a gente falou no vídeo do trono, o Bran não era uma escolha muito provável. Eu acho que até se chegasse, sei lá, se o roteiro tivesse sido desenvolvido o suficiente pro Bran ser uma pessoa relevante, que desse boas opiniões, sabe? Porque ele sabe as histórias, beleza, ele sabe tudo, mas quando foi em Game of Thrones que ele falou alguma coisa de útil? Ele mal contou as histórias. Ele deu pequenas informações bem soltas de coisas que os personagens precisavam saber, mas não precisavam que fosse ele que contasse. Não, ele só falou assim, vou ficar aqui de isca pro Rei da Noite. Jon, você é Targaryen. Se fosse uma coisa assim, se o Bran falasse, nossa, então, em Westeros a gente vive em guerra há milhares e milhares de anos e eu deveria, como Corvo de Três Olhos, restaurar o equilíbrio entre todos os povos e não sei o que lá. Ele nunca falou isso. Na guerra, na hora de decidir as coisas da Batalha de Winterfell, sabe? Ele podia ter dado boas dicas e falado, olha, eu acho que, sabe? Falado umas coisas legais. E assim, o Bran nunca foi tratado como este sábio que estão fazendo dele agora. No último episódio, trataram ele como um sábio que vai salvar tudo. Pra depois, eles mesmos colocarem ele lá no conselho do rei. Aí ele entra e fala, vou procurar o Drogon. E sai. Sério, que rei é esse que ele sabe todas as histórias e sabe tudo e ele vai procurar o Drogon e não faz mais nada? Assim, se for pra fazer isso, não precisava ser rei. Exatamente. Ele não falou nada que comprovasse que ele é o cara que vale a pena pra tomar as decisões. Eu só acho isso, que se era pra ele ser tratado como esse sábio, eles tinham que ter construído isso durante a temporada. Já que não construíram, vou dar outro fim pro Bran aqui no meu roteiro. Eu acho que ele podia ser mão do rei, sabe? Podiam ter falado assim, escolhessem o rei lá que quer que fosse e falasse, não, o Bran vai ficar aqui dando ajuda, porque ele é bom, né? Ele sabe as histórias, faz o mesmo discurso. Sabe as histórias, pipipopopó, então ele fica aqui dando umas opiniões. Ou eu teria matado ele lá no episódio do Rei da Noite. Mas a petição não permite. É verdade, talvez fosse melhor, né? A gente até discutiu isso, que talvez ele se sacrificar naquele episódio fosse a melhor coisa. Mas tem uma outra coisa que aconteceu aqui, que a Sansa pediu pro irmão dela pra ser livre. Não, olha, irmãozinho, você vai ser um bom rei, mas a gente quer ficar livre. Eu quero ser rainha de Winterfell, lá do norte. Aí ele fala, beleza. Cara, se a minha irmã pedisse, eu também ia falar, vai lá. E nem a Yara, que já tinha conseguido isso com a Daenerys, não falou nada. Podia ser uma coisa meio assim, né? Eles ficarem lá discutindo e, mas eu quero, mas não sei quem quer. Aí o Edmure quer e não sei quem. E o Jon Snow, mas o Jon Snow é prisioneiro, não sei o que. Aí dá uma baita treta. Aí a Sansa fala, mas eu nem sei porque eu tô aqui, porque o norte tem que ser independente. Aí o Robin Arryn fala, mas aí o Vale também tem que ser independente. E a Yara, as Ilhas de Ferro também. E aí eles, então por que a gente tá aqui? Então não precisa de rei. Pra que tem que ter rei? Pronto, resolvido o problema. Porque antes do Aegon era tudo assim, cada um cuidava do seu e ninguém se importava com ninguém. E aí chegamos naquele conselho que parece um sketch do Saturday Night Live, como você falou. O Tyrion arrumando umas cadeiras, um tom de comédia, um negócio esquisito. Eu já teria nomeado todo mundo na outra cena. Eu não faria esse conselho semanas depois, assim, que eu acho que ficou meio esquisito. E acho que a coisa que mais me incomodou nesse conselho foi o Bronn, que ele realmente ganhou a Campina e ele é Lorde de Jardim de Cima, que é uma das regiões mais ricas de Westeros, e ele virou
Mestre da moeda. O que o Bronn entende de dinheiro, de finanças? Eu acho que esse episódio reflete muito um problema que tem rolado em Game of Thrones já, que é reduzir o número de personagens apresentados para o público. Lembra nas primeiras temporadas, quando as pessoas tinham dificuldade de lembrar o nome de todos os personagens, de tanta gente que tinha? Aí agora parece que só sobraram 10 pessoas em Westeros. Eles não conseguem trazer alguém para apresentar porque eles não fizeram isso nos episódios anteriores. Aí isso gera estranhezas absurdas. Por exemplo, o Sam como grande mestre, sendo que ele nem se formou na Cidadela. E na mesma cena é citado um arquimestre que ajudou a escrever lá, que escreveu, na verdade, o livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, se existem arquimestres ainda, por que vocês convidaram um cara que nem se formou na Cidadela? Ele não terminou o mestrado. Não terminou o mestrado. E ele tá com uma corrente lá, um negócio super esquisito. Tipo, o Sam não tem conhecimento suficiente ainda pra ser o grande mestre de Porto Real, da capital, sabe? Tinha que ser outra pessoa. O Sam podia continuar o mestrado dele lá. Ele podia ter voltado pra Cidadela com a Gilly, com as crianças e terminar de estudar pra depois um dia voltar. Talvez até ele pudesse aparecer nessa cena como assistente de um arquimestre que tá como grande mestre lá, sabe? Ele tá aprendendo, mas já em Porto Real, porque, sei lá, o Bran pediu pra ele ficar por perto. Pode ser, aí abriram uma exceção pra ele. Poderiam colocar outros personagens também. Então, tem o Bron, mas a gente chamou o Edmure Tully pro conselho. Mas não, o Edmure Tully, ele tem que virar o personagem da comédia, entendeu? Eu acho que o Bron até poderia estar por ali, mas assim, nada a ver com dinheiro. O Bran não sabe de finança, de cuidar de dinheiro, nada disso. Ele podia ser o mestre da guerra, por exemplo. Sim, seria mais legal. Alguma coisa mais relacionada a militar e tudo mais. Mas não, colocaram pra fazer piada e tudo mais. E é isso, eu acho que no episódio que foi tão dramático, ficar só fazendo piada nesse momento fica meio estranho. Não colou. E outra coisa que é interessante é que se na minha versão o Tyrion tivesse morrido, o Bron não teria ganhado a Campina. É verdade. Então o Bron ia ficar perdido, porque eles não souberam o que fazer com o Bron nessa temporada, né? Então eu acho que eu colocaria ele na Guarda Real. Então assim, o Tyrion morreu, ele não ganhou a Campina, ele não ganhou nada do que foi prometido, até porque ele não matou ninguém, ele não fez nada de nada. E aí ele podia entrar pra Guarda Real e cuida do próprio rei lá e pronto. Eu acho que ia ser muito legal se o Bron nunca ganhasse o castelo que ele foi prometido. Sim. Ia ser uma coisa que ia ser engraçada, mas eu acho que não ia ser engraçada a ponto de estão fazendo piada com coisas sérias, sabe? Mas seria tipo ele, ai, droga, nunca ganhei meu castelo, vou lá procurar a Lolis pra ver se ela já se casou. Mas podia ser tipo uma cena dele vestido de guarda na Guarda Real, só que meio, sabe, meio assim, tipo, não consegui o que eu queria, mas tô aqui, entendeu? E aí ele podia trabalhar junto com a Brienne, que faz todo sentido ser da Guarda Real, isso eu achei muito legal. E ela colocar o Jaime lá no Livro Branco, teve gente que criticou, mas eu achei essa cena muito bonita. Assim, eu acho que é do feitio dela, o único problema é que eles fizeram o Jaime ficar com ela, romanticamente, e eu acho que isso estraga ela escrever no livro depois. Mas eu acho que não estraga, sabe por quê? Porque a Brienne é muito o dever, é a coisa correta. Então ela pensou, cara, a coisa correta é o registrar a história dele como um cara que se redimiu e fez grandes feitos, sabe? E até como ela escreve lá no fim, ele estava defendendo sua rainha. Eu acho que ficou legal, sabe? Nessa cena talvez eu não mexesse. Eu também não me importo, não. E você tinha apostado que a Arya ia acabar procurando o que tinha a oeste de Westeros, né? A Arya, que acredita na Terra plana, pelo visto, ela foi pra oeste pra ver o que tem lá, desbravar o mundo. O que você achou? Mas pode ser que ela descubra o resto do globo ali, né? Ela dê a volta, vá parar do outro lado de Essos. Partes não exploradas de Essos ainda, ou em outros continentes. Eu acho que é legal. Eu acho que teve gente que reclamou muito dessa cena, porque ela não tem experiência. Tipo, gente, tudo bem, sabe? Eu acho que ela já tinha citado que ela queria ir pra lá, né? Ela tinha falado com a Lady Crane na 6ª temporada, se eu não me engano. Eu acho que tudo bem isso. Ou ela podia abrir uma escola de lutas, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu não vejo ela, como você disse, parada ali, tipo, como Lady em algum lugar. Então, ela tem uma escola também, ela teria que ficar parada. E a Arya é muito mais exploradora, né? Então, faz sentido. Tá, e o Jon Snow na patrulha, definitivamente não. Gente, se o Jon Snow sobrevivesse de alguma forma nesse meu roteiro, que eu acho que eu já teria matado ele torrado mesmo com o Drogon, uma coisa que ele não faria ia ser pra patrulha de novo, porque não faz nem sentido a patrulha existir mais, muito menos na última cena eles irem pro meio da floresta de cavalinho. Pronto, falei. O Tyrion fala que eles precisam de um lugar para os bastardos, não sei o quê. Então, basicamente, virou só uma colônia penal. Então faz uma prisão, cara. Sim. Porque antes a Patrulha da Noite era quase uma colônia penal, mas tinha o objetivo de defender os reinos dos homens e tudo mais. Agora, os selvagens estão lá, já se integraram. Os White Walkers não existem mais, então não faz sentido. Realmente. Eu acho que se o Jon tivesse sobrevivido e a Sansa tivesse sido rainha, o Jon podia ter sido o rei do norte. Até porque, cara, ele matou uma rainha que matou a nossa cidade. Ele não devia ter sido tratado como prisioneiro. Até porque os Imaculados, quem eram
problema, né? Os Imaculados falaram assim, não, eu não aceito, porque o Jon não foi mal, ele matou nossa rainha. Aí eles pegam e vão embora pra Naf. Ou seja, depois que eles foram embora, o Jon podia ter voltado e Era só esperar eles virarem as costas e soltar não tem o WhatsApp, Jon. entendeu? Eles nunca vão saber, não tem internet. Eles nunca vão saber que o Jon voltou. Versão, o Rei da Noite não morreu. Ai, gente, quando até essa versão fica melhor do que aconteceu. Foi isso. Eu nem gostava disso também, mas levando em conta o que aconteceu no último episódio, eu acho que até seria melhor. Mas eu não faria uma versão que o Rei da Noite sobreviveu. Eu faria uma versão que, sei lá, beleza, o Bran virou rei, beleza, ele foi lá. E aí, na última cena, o Bran olha pra câmera e o olho dele abre e o olho dele é azul, entendeu? Aí acaba a série pra sempre. E aí isso fica ia esse ser climão. realmente um negócio que ia botar o pessoal conversando. Tipo, ai, o que aconteceu? Não sei o quê. Sim, lembrando da que o Bran marca. tinha a marca, exatamente. Um negócio meio Harry Potter aí. Ia ser louco. Outra coisa que você tinha falado pra mim também, de talvez o Jon com o Tormund, naquela cena que eles estão com os cavalinhos, eles encontrarem os corpos, vários corpos dispostos daquele mesmo jeito que tem no primeiro episódio da primeira Sim. temporada. Cara, ou seja, essa não versão- resolveu o problema. Só que eu acho que o Jon não ia estar lá. Eu acho que ia ser o Tormund explorando ali, né, vendo o que rolou, o que sobrou ali do norte. E aí ia ter o formato em espiral ou do primeiro episódio, que eu acho Que é o Teta, né? A letra Teta. Que eu acho que talvez ia ser mais legal ainda com relação ao primeiro episódio de pessoas mortas. E aí eles iam olhar, puf, acaba o Pam, pam, episódio. pam. E aí acaba tudo também. Nunca mais a gente vai saber se eles estão vivos, o que aconteceu. Eu não acho que seria, talvez, a melhor opção de todas e tal, mas levando em conta o que aconteceu nesse episódio, eu acho que seria uma solução melhor. Pelo menos ia dar algo que falar, ia ter uma coisa emocionante, a gente ia ficar chocado com o final. Então eu colocaria alguma surpresinha relacionada a isso no final. Digam aí nos comentários o que vocês acham dessa. Tá, e a última versão, prometo, é a versão que a Daenerys sobrevive, né? E se a Daenerys conseguiu sobreviver, e se o Jon não matou, e se ela foi governar mesmo? Imagina, ia ser não um final agridoce, né? Ia ser o final amargo mesmo, né? Que a galera ia ficar infeliz, tipo, nossa, eu servia uma rainha que não era o que eu queria. Então, mas na real, o que eles fizeram nesse episódio é que, tipo, anterior eles falaram que ela era meio doida, queimou tudo, não sei o quê. E aí nesse ela voltou meio que ao normal dela. Que é falar pro Jon, não, mas tinha que ser assim, nananã. Vamos governar junto, vai ser legal. Então, já que era pra seguir, se eles quisessem seguir nesse caminho, ela podia ter sobrevivido e ela podia ter feito como o Aegon Conquistador. Que ela ia ter que ir conquistando reino a reino. Com o dragão, ela chegava lá e ela ia ser legal. Ela ia pegar e falar assim, olha, vocês vão se ajoelhar? Depois de matar criancinhas, ela ia ser Mas legal. ia ser melhor que isso. Ela podia pegar e falar assim, Miriam, você aqui com o seu reinado, ou você se ajoelha ou eu vou queimar todo mundo. Eu, por favor, não mate meus filhos. Pronto. Aí você fala, então se ajoelha. Beleza, você se ajoelha, show, você vai manter aí o seu reinado não, né? Que você vai virar lady do seu rolezinho. E aí ela ia fazendo isso um por um. O Aegon Conquistador levou uns 2 anos pra fazer isso. A gente podia fazer ou uma montagem rápida, ou ela começando a fazer isso. E aí a gente vê que ela vai querer governar tudo aos pouquinhos. E aí as pessoas se revoltam depois. Ou Eu só acho que isso acaba? ia acabar virando uma revolta. Entendi. Mas aí também a gente não precisa contar o final de tudo, precisa? Pensei, beleza, ela vai dominar tudo e aí nunca tem fim e aí esse é o final. Não, muito ruim? Eu não gostei muito. Mas tipo, alguma coisa assim, mostrando que ela vai ter que ir conquistando as coisas um por um, que nem o Aegon, sabe? Eu queria, no meu roteiro, eu queria fazer referências ao pai dela e ao Aegon Conquistador. Então eu colocaria, por exemplo, ela sentada no trono, que nem o pai dela, e aí ela morrendo, que nem o Jaime matou o pai dela, sabe? Coisas relacionadas assim. Então talvez uma relação com o Aegon talvez fosse legal. Sabe o que seria muito louco? Se quando Daenerys chegasse no trono, ela conversa com o Jon e tal, e aí ele tá meio discordando dela e tal, e ela fala, o Aegon Conquistador fez esse trono, não sei o quê, mas isso não importa mais. Aí taca fogo no trono, derrete. De propósito. Pra que eu preciso de um trono só em Westeros, se o meu reino vai ser o mundo todo? Podia Já ser pensou uma legal. coisa meio assim? Ela podia ter falado Dracarys, né, pra queimar o trono. Sim. E aí, nesse caso, o Jon fosse falar com ela e ela... Eu até cogitei que você fosse uma ameaça pra mim, mas no resto do mundo, tanto faz se você é herdeiro de alguma coisa. Porque eu que domino mesmo. E a última opção é que se a Daenerys tivesse sobrevivido, ela e o Jon podiam governar juntos. Que é o que ela propôs e que é o que o Tyrion ficou falando 1000 anos. É que eu não sei, eu acho que depois do que aconteceu no episódio 5, não dava pra ter esse final. E isso era Disney. Isso era sim. meio Disney. Vamos governar de mão dada, vai ser legal. E ainda mais depois de toda a gravidade que teve no episódio 5, de todas as pessoas que morreram. Eu acho que eles não tinham como ignorar isso no 6º episódio. Levando em conta o que aconteceu no resto da temporada, não Essa teria opção, não. como a Daenerys governar no final sem ser um negócio extremamente pessimista. Bom, coloca aí nos comentários que final você daria, se você gostou de algum dos finais que a gente inventou aqui.
aqui. Eu não mudaria o quê? Sansa, Rainha do Norte. Sansa, Rainha do Norte foi legal. Digam aí nos comentários, deixa a sua opinião sobre a temporada em geral, né? O que são os seus prós e seus contras. E, de novo, muito obrigada ao Submarino, que tá aqui com a gente, e a vocês que estão assistindo aos vídeos aprofundados. Muito obrigada mesmo. A gente vai continuar, né, Carol? A gente não vai ter esse cenário riqueza, mas a gente tem que desmontar, que a gente tá aqui numa produtora maravilhosa. Mas a gente vai continuar com os vídeos lá na minha casa, lá no nosso estúdiozinho. E a gente vai continuar falando de Game of Thrones, vamos continuar falando do Rodor Cavalo, que é o nosso podcast. Nosso que a podcast gente maravilhoso. faz tipo um clube do livro, né, comentando as crônicas. Então ouve lá e acompanha a gente, que a gente vai continuar por aqui. Tem tudo aqui na descrição. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.